Tudo bem? No quadro de hoje, nós estamos recebendo aqui doutora Liliane Fortunato, odontologista, cirurgiã dentista e, por sorte minha dentista e também da minha família, para tratar um tema que é de grande importância social: saúde bucal. Não sai daí porque temos muita novidade. Doutora Liliane, seja muito bem-vinda. Obrigada. É assim, é uma satisfação muito grande acompanhar o seu desenvolvimento profissional. Seu pai, um abraço para você, Fortunato. Sempre que pode, está nos ajudando, nos auxiliando lá no salão de festas dele. E hoje ver essa mulher que você se tornou empoderada, cirurgiã dentista e que inclusive trata dos meus dentes, né? Não só É. meus, como também da minha família. É uma honra tê-la aqui. Eu inicio o nosso quadro de hoje fazendo a seguinte pergunta: o que motivou a você seguir esse caminho odontológico? Então, no início de tudo, eu era criança, né? E eu nunca tive outra ideia de profissão. Pra mim, minha Dinda sempre foi dentista, né? Que eu nasci, e minha prima também. Ah, já vem de família, então. É. Então, e isso sempre foi algo que ficou assim no meu sonho. E sempre foi meu sonho ser dentista. Eu sempre falei isso quando eu era criança. E assim, depois, né, do decorrer da vida, a gente até se especializou, foi fazer outras coisas. Mas eu sempre tinha esse intuito de começar a faculdade de dentista, né, pra ser dentista. E hoje eu posso falar que eu sou odontóloga. Ah, e assim, sou suspeito em falar, né? Porque, como você sabe, e você que nos assiste, não esqueça de ativar o sininho lá no canal do YouTube e também nos acompanhar, seja no Spotify, no Instagram, para você entender um pouco mais sobre bem-estar social, temas da atualidade e segurança pública. Saúde bucal. Eu tive, assim, no atual momento, um período delicado com o meu filho, que caiu coisa de criança, né? Que você atendeu no seu consultório muito bem, inclusive agora ele me pede para ir para lá. É normal, né? Só que realmente, minha esposa fez uma pesquisa. Eu particularmente não conhecia, porque eu confesso a você que na área da saúde, todos que me conhecem sabem, eu não entendo nada. É, odontopediatra é uma especialidade assim ímpar. Mas você acredita que, assim, para mim como pai, e vindo de uma época que não se tinha tanta informação, eu fiquei surpreso. E você, com seu profissionalismo, com seu atendimento, você conseguiu tirar o trauma do meu filho de visitar um dentista. Me explica por que você escolheu essa especialização e fala um pouco sobre essa especialização que é importante para aquele que nos assiste. Então, o odontopediatra, ele tem algumas opções, né, de causar ou não causar na criança. Na criança e nos pais, né, que eu falo que o responsável é, é muito importante nesse momento, né? A gente é muito importante, mas o responsável também. Quando a gente está naquele início de pega o paciente, muitas das vezes eles não chegam por precaução. Eles não chegam naquela rotina de ir para o consultório, né? Porque é algo normal, é algo de início, né? Ah, porque eu levo normalmente meu filho ao dentista. Normalmente não é o que acontece, é o que deveria acontecer, mas não é o que acontece. É, caso isso não aconteça e o paciente chega, que acontece na maioria das vezes, como eu tô falando, de ser de emergência, esse emergência quer dizer que ele está incomodado de alguma forma, e normalmente isso é dor. Então, se o paciente chega com dor, ele quer acabar com a dor. Só que, normalmente, ele já chegou em outro lugar, quando ele ainda não foi em nenhum dentista, é muito mais fácil para mim. Porque eu consigo conduzir como se eu fosse uma tia dele. Uma irmã do pai, uma irmã da mãe, que ele normalmente tem mais proximidade. Quando eles chegam, né, ele ou ela chega no dentista, eu já procuro ver algo que ele gosta. Então, assim, se ele gosta de ver um desenho, eu já tento botar um desenho legal. Se ele gosta de fazer alguma coisa, de repente eu tento jogar com ele. Várias vezes eles já pegaram meu celular, já Você acaba sendo entraram. a mãezona das Isso aí. crianças, Então, né? assim, eu tento trazer um ambiente primeiro acolhedor, né? Para depois a gente resolver o problema. Porque se a criança, né, na maioria das vezes aí
3 a até uns 12 anos. Se ela não tiver confiança em mim, não adianta o que o pai vai falar, o que o responsável vai falar, entendeu? O que vai adiantar é aquela confiança que ele vai pegar em mim. Então, assim, a gente tem que chegar ele pra perto, ela pra perto, pra gente poder, dali, sim, desenvolver um atendimento. Porque se eu não chegar pra perto e se eu não trazer com autoridade, segurança, capacidade e o principal ali que eu acho, o aconchego com a criança, ela não vai querer ficar comigo, ela não vai querer se consultar comigo. E aí começa o trauma, o problema, porque ele vai se mexer, ele pode se machucar e eu também. Então, assim, o trauma dos pais, que muitas das vezes eu já peguei tantos pacientes que eles foram em vários dentistas e não quer mais levar em ninguém, porque já veio tanto problema depois de vários profissionais que deixa de mão. E aí, porque o dente vai cair. Não, tudo precisa ser cuidado e tudo tem um porquê precisa ser cuidado, entendeu? Então, primeiro o aconchego e depois o atendimento. Eu vivi isso na minha, sabe, eu vivi isso na minha família, eu vivi isso na pele. Confesso a vocês, assim, que eu tenho 45 anos de idade. Todos os meus exames, desde a época de militarismo, eu realizo 2 vezes ao ano. Inclusive, meus exames são exames complexos, desde a época de quartel. Mas negligenciei durante muitos anos o dentista, porque eu tinha esse paradigma. E agora, há pouco tempo, eu vendo o trabalho lá da minha esposa de pesquisar, e acredito que realmente nada é por acaso, acabei me tornando cliente dela por pesquisas da minha esposa em relação ao meu filho, que realmente estava muito traumatizado. E para você que nos assiste, lembre-se, saúde bucal é muito importante mesmo. Eu fiz um procedimento, eu fiquei alguns dias em casa, igual criança, porque eu posso dizer a vocês, o preço que se paga por não cuidar da saúde é muito grande, porque quando a gente fala de saúde bucal, a gente fala de alimentação. Quando a gente fala de alimentação, a gente fala de sobrevivência. E se você não tem meios de sobrevivência, você não vai conduzir a sua vida como deveria, porque você precisa tomar medicamentos, você precisa romper esse paradigma para você cuidar da sua saúde. Então, para não chegar no estágio que eu cheguei e com 45 anos entender de fato a importância de um dentista na vida de uma pessoa, eu compartilho isso com vocês e, por favor, compartilhe essa informação, porque é importante, tá? Para que todos nós venhamos a entender e compreender que o dentista ele existe por um motivo, é, é necessário cuidar da saúde, principalmente da bucal, porque é a porta de entrada para tudo, para sua existência, para sua vida e para o seu sorriso. E eu vou te cortar um pouquinho, só para falar um pouco. Assim como a gente tem crianças traumatizadas, a gente tem adultos também, né? E o trauma de adulto, ele normalmente não aconteceu uma vez só. Então, quando ele chega, é muito mais difícil de ser lidado do que o da criança. É mesmo? É muito mais difícil. A criança, você tem algumas oportunidades ali específicas que você tem que entrar. O adulto, ele não aceita a maioria das oportunidades que você dá. Porque ele já veio de muitos traumas. Normalmente são aí 3, 4 ou mais, entendeu? Então, assim, nunca é um trauma de um adulto, sempre são mais, né? Outra coisa que você falou também é a questão da nossa porta de entrada. A boca, né? É a porta de entrada de qualquer coisa. Então, assim, é porta de entrada, né? Boca e nariz. Da nossa respiração, da nossa fala, né? Da nossa comida. Então, assim, tudo isso, os dentes, né? E a boca em si, é muito importante para muita coisa. Anteriormente, né? Eles até estavam te zoando, como é que você estava falando? Né? Depois você conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Mas como é que você estava falando? E realmente é isso aí, é muito importante. Se a gente não cuidar da boca, a gente vai falar estranho, a gente vai assim, vai sorrir estranho, mas o sorrir fica meio que por último, né? Vamos colocar assim, porque aí entra na autoestima, né? Na vontade de viver, que eu já vi muita gente, doutora, eu não tenho mais vontade de viver, porque por causa de um dente, às vezes, da frente, né? E assim, que não tem mais, né? Alguma condição mais precária aí na boca. Mas assim, a boca, ela precisa ser cuidada assim como qualquer outra coisa, assim como o dente, né? O dente é um órgão,
Então, a gente estuda como órgão, a gente lida como órgão, e ele precisa ser lidado também pelo paciente como um órgão, tá? É, assim, muito interessante. Anteriormente, a doutora havia informado sobre a questão de não ficar, assim, pulando de galho em galho, né? Eu, graças a Deus, como disse aqui anteriormente, eu já fui, assim, muito, sabe, digamos assim, desinteressado pela causa dentária. E eu, graças a Deus, fui muito bem atendido, pelo atendimento inicial. E após isso, com aquele raio-x 3D, sei lá, que fala, né? Eu cheguei até você, por intermédio da minha esposa, da pesquisa pelo atendimento ao meu filho também, e comecei com o rompimento desse paradigma, entender de fato a importância disso. Recentemente, eu iniciei meu tratamento, observei a importância de divulgar isso e compartilhar isso. Você de pronto aceitou nosso convite, porque realmente precisamos romper paradigmas. Eu confesso a você que não foi uma experiência traumática. Confesso a você que, assim, nada do que lá inicialmente a gente já presenciou com aquele barulhinho daquela máquina. Meu Deus do céu! E aquelas dores que são completamente confusas, porque você não sabe o que esperar. Eu vivi lá no seu consultório, agradeço. Não tô aqui rasgando seda, porque eu não sou desse perfil, não sou assim. Mas realmente, se tem uma coisa que precisamos compartilhar, é conhecimento. E você é uma profissional assim que eu vejo que tem uma carreira enorme pela frente, continue, é É. vocacionada. E eu sou um adulto que posso dizer isso. Posso dizer isso sem problema algum, porque até pouco tempo nem consegui falar ou falava. E, gente, a coisa é tão séria. Quem já participou de tratamento odontológico sabe do que eu vou dizer. Você não tem forças para cuspir. Gente, é impressionante. Então não deixe chegar nesse nível, não. Busque lá o seu profissional, busque a doutora Liliane, entenda e cuide da sua saúde bucal, porque ela é de grande importância para sua vida. Eu posso contar um pouquinho do seu caso? Claro! Posso. Tô pedindo autorização, é claro, né? Mas o Isaac, ele passou por um procedimento de canal lá no consultório, né? E esse procedimento, ele precisou ser feito porque ele deixou aquele dentinho de lado. Então, É, você que tá aí, com 45 anos de vida, olha o que eu tenho que ouvir. então, você que tá aí, não deixa seu dentinho de lado. Porque é o que eu sempre falo, cara. Não é sempre o valor de um canal que você vai gastar no ir do consultório. Então, assim, se você tem cáries pra fazer, faça as cáries. Se você tem limpeza só pra fazer, faça a limpeza. Porque depois isso não vai virar uma bola de neve. Entendeu? Um dente com canal, de repente você consegue resolver. Mas você imagina uma boca que às vezes a gente pega com 12 cáries, Quê? 8 cáries. Imagina se tudo isso virar canal. Então, assim, e é muito comum, a gente fala disso, mas é muito comum, é É, muito a sua comum. realidade. É. Então, assim, trate enquanto há tempo, porque depois do canal, aí a gente tem que tirar e botar o implante. Então, assim, dentista é caro. Não, dentista prévio não é caro, entendeu? Dentista que você vai sempre não é caro. Só que é caro se você precisar, claro, fazer, né, várias coisas, né? E várias coisas mais caras. Aí sim se torna caro. Mas não porque dentista é caro, sim porque você deixou aquilo ali de lado. Negligenciou, né? Foi meu Negligenciou muito caso. tempo. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, né? O seu caso foi um. Mas, Graças a Deus. mas, assim, foi um que deu trabalho pra gente. Sim, Então, sim. assim, foi um que a gente teve abscesso, foi um que a gente teve inchaço, foi um que a gente teve dor, foi um que a gente teve. E ele só foi lá no consultório porque ele tava assim. Porque se ele tivesse bem com o dente, ele não iria, entendeu? É verdade. Então, eu Rompi sei. paradigma lá, rompi paradigma lá. Então, agora eu tenho certeza que de 6 em 6 meses, no máximo, ele vai lá no consultório me ver. Agora virou calendário obrigatório. Igual do quartel, virou calendário obrigatório. E eu confesso a vocês que, pra mim, saúde bucal era escovar bem o dente 3 vezes ao dia, passar fio dental e usar protetor bucal. Porque eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a minha saúde. Tanto que ela mesma identificou meus dentes e tal. Eu só tive um caso com 45 anos de idade. Mas eu confesso a vocês, é necessário visitar o dentista regularmente. É necessário sim. Porque, realmente, imagina se eu não tivesse tratado
e não tivesse chegado nesse estágio e tivesse os 12 para tratar. Eu ia ter que ficar sem dente. Não pode, não pode. Então a gente E tá a falando gente de... ia ter que fazer um implante. Entende? Então a gente já... Poxa, a gente tá falando de coisas muito sérias. é, 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 Temas que dificilmente são discutidos. É. A verdade é essa, porque muita gente, assim como eu um dia negligencia sim, só procura o dentista quando já está ou inchado ou com casos graves de tratamento, então vamos ter atenção quanto a isso. Agora, doutora Liliane, fala um pouco sobre o seu consultório, os trabalhos que você desenvolve lá e como faz contato para contratar seus serviços ou até mesmo pesquisar previamente sobre os seus serviços, assim como fez minha esposa. Uhum. Então, Brunay, te amo, tá? Se não fosse você, eu não estaria aqui falando. eu também te amo. Amo você e sua família. Vamos lá. No consultório, né, nós temos um site que fica no Google. Nós temos, que é doutora Liliane Fortunato, mesmo nome meu e do consultório. Nós temos o Instagram, lifortunato16, que é o nosso Instagram profissional. Eu coloco vários casos lá, vários depoimentos, várias coisas bem legais para vocês. Várias fotos de antes e depois também, para vocês sentirem mais confiança, de repente, rodando lá, acha algum caso que parece com o seu, atendo muito paciente nesse caso. Também pode achar a gente pelo WhatsApp, né? O WhatsApp da clínica é 21 99714 5668. E se você tá com medo ou tá com qualquer coisa, fala com algum paciente meu, dá um alô pra ele, fala: "E aí, aquela doutora, pergunta um pouquinho sobre mim, sobre o consultório, né, sobre o nosso atendimento, desde o início até o final". Nós também fazemos atendimento domiciliar, no caso, hoje eu tô correndo, não almocei ainda, porque eu estou em atendimento domiciliar. Hoje é um dia mais tranquilo no consultório, né? Nós não temos atendimento, mas eu faço consultório para estar na rua. Então é um dia bem mais corrido do que os outros normalmente, né? Fazemos esses atendimentos domiciliares, e os atendimentos domiciliares, eles são marcados anteriormente, previamente, para a gente poder conseguir arcar com todas as responsabilidades, porque eu costumo falar que nunca é tudo uma coisa só. Então, hoje a gente teve extração, a gente teve limpeza, a gente vai ter laser. Então, assim, são bastantes coisas que já teve restauração. Então, assim, bastantes coisas que a gente faz e a gente precisa de equipamento, de material, e tudo isso precisa ser preparado para você. Eu não chego, coloco e vou, tá? Então, a gente precisa preparar, precisa esterilizar, precisa limpar. Tudo isso precisa de tempo, e por isso que a gente marca os atendimentos domiciliares sempre antes. Perguntas frequentes dos atendimentos domiciliares também são sobre os valores. Eu cobro um valor de taxa de ida e volta, né? É o mesmo valor para ir e Domiciliar, no voltar. caso. Isso aí, o domiciliar. E ele também, a gente cobra os mesmos valores do que do consultório. Eu tenho um sistema, tá? E esse sistema, na hora que eu coloco algum procedimento, alguma coisa que eu vou fazer, na hora ele coloca o que que é. Então, eu já orço, faço o orçamento completo e já te mostro. Mostrou, autorizou, encaminho pelo WhatsApp, pagamentos também facilitados, temos boleto, cartão de crédito, parcelado, dinheiro, Pix. Eu falo que às vezes a gente faz até de boca, né, Isaac? Eu já sou cliente, então eu já posso. É isso, gente. As dúvidas que vocês tiverem, perguntem meus pacientes que já foram os meus, ou pergunta a gente no WhatsApp, no Instagram também, que a gente vai estar ali para recebê-los. E esse tipo de divulgação ela é importante porque o boca a boca é que traz os melhores resultados. E eu vivi isso com o meu filho, que estava traumatizado só em falar no nome, porque ele teve uma queda e acabou machucando o queixo, né? E tudo que era relacionado ao dente dele, ele ficava traumatizado. Não, não sei o que, não sei o que, porque teve lá um rompimento e sangrou muito. Então ele acabou ficando traumatizado. 8 anos de idade, isso é normal. E chegando lá, esse paradigma foi rompido. Tanto o do meu filho, que foi primeiro, foi a cobaia, né? Quanto o Esperou meu. ele ir para você ir, né? Eu não estava interessado nessa prestação de serviço, mas Nem queria inchar, sentir dor, não nada queria disso, nada né? disso. Mas graças a Deus hoje virou agora rotina. É, No nosso segundo bloco, teremos muita novidade, não sai daí não, porque vamos ali rapidamente beber mais um pouquinho d'água, tomar um chazinho, um café e já estamos voltando. Não sai daí não.